E aí, tudo bem? Hoje a gente vai entrar de cabeça numa verdadeira investigação para desmascarar uns impostores gramaticais que vivem enganando muita gente. E claro, vamos dominar de uma vez por todas aquele que é, sem dúvida, o maior pesadelo de quem escreve, a temida crase. Bora lá? Dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, as falsas proparoxítonas. Segundo, onde a crase é totalmente proibida. Terceiro, a crase facultativa. Quarto, as exceções com palavras masculinas. E, para fechar, casos especiais e uma dica de ouro. Vamos começar com a seção 1. As falsas proparoxítonas, a grande crise de identidade. Sabe aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade são outra? É exatamente isso que acontece com as chamadas proparoxítonas aparentes, ou eventuais. No fundo, a essência delas é ser paroxítona. A sílaba tônica real, aquela mais forte, é a penúltima. Mas, como elas terminam num ditongo crescente, a gente acaba pronunciando rápido no dia a dia e elas soam como se fossem acentuadas lá na antepenúltima sílaba. É quase uma ilusão de ótica, ou melhor, de áudio. E o que causa toda essa confusão visual está bem aqui nessas terminações. Com o novo acordo ortográfico, essas palavras continuaram com acento, mas agora são tratadas oficialmente como paroxítonas de final instável. Olha só essas terminações. EA, EO, IA, IE, IO e por aí vai. É isso que dá toda aquela aparência de proparoxítona, mas a realidade estrutural, a verdadeira identidade delas é de paroxítona mesmo. Vamos ver isso na prática, separando as sílabas para desmascarar essas impostoras. Glória, por exemplo, se divide como glória, tudo junto no final, e não glória. O mesmo vale para série, que fica série. História é história. E o padrão se repete com anfíbio, água e nódoa. Colocar essa estrutura na cabeça é um divisor de águas para bater o olho e reconhecer de cara essas palavrinhas traiçoeiras na hora de escrever. Seguindo em frente, entramos na seção 2, crase. Onde é proibida, a famosa zona proibida. Olha, quando a gramática diz proibido para o uso do acento grave, não tem choro nem vela, não tem margem para interpretação. Ter essas regrinhas engatilhadas na memória é o grande segredo para escrever bem, sem ficar travando a cada parágrafo. Então, vamos dar uma olhada nos cenários de proibição total. Antes de verbo, zero crase, como em a cantar ou a partir. Antes de palavra masculina, totalmente proibido, tipo a prazo ou a cavalo. Antes de pronome pessoal de tratamento, também não rola, como em a ela ou a você. Expressões com palavras repetidas, tipo cara a cara e dia a dia, também ficam de fora. E atenção redobrada nesse último ponto. Um a no singular antes de uma palavra no plural, como a alunas da escola. Essa falta de simetria simplesmente bloqueia o acento. Agora, mudando o foco para nomes de cidades, que é algo que sempre dá aquele nó na cabeça. O esquema aqui depende totalmente se o lugar aceita ou não o artigo feminino. Dá uma olhada nesses exemplos. De um lado, a gente tem vou a Roma e volto de Roma. Como Roma não pede o artigo a quando a gente volta de lá, a crase na ida não faz o menor sentido. Fica sem nada mesmo. Mas calma, tem um macete sensacional para nunca mais esquecer isso. É aquela velha rima. Se volto da crase no a, se volto de crase para quê? É genial, né? Decorar essa frase curtinha coloca a regra da crase para locais geográficos no piloto automático. Vamos agora para a seção 3, a crase facultativa, a nossa zona cinzenta. Aqui o clima é mais relaxado. Nessas 3 situações bem específicas, usar a crase é totalmente opcional. Primeiro, antes de nomes próprios femininos. Escrever entreguei o presente a Maria sem acento ou a Maria com acento, tá tudo certo. Segundo caso, antes de pronome possessivo feminino no singular, tipo refiro-me à minha irmã. E o terceiro é depois da preposição até, como em vou até a praia. No fim das contas, a decisão de usar o acento ou não é todinha de quem está escrevendo. E chegamos na seção 4, exceções com palavras masculinas. Os agentes secretos. Lembra quando eu disse que a crase era proibida antes de palavras masculinas? Bom, o português adora uma exceção, né? Existem umas situações raras e super especiais onde a crase aparece sim antes de palavra masculina, mas só porque tem umas palavrinhas invisíveis escondidas na frase. E esses elementos ocultos são as expressões a moda de ou a maneira de. Pensa nelas como verdadeiros agentes secretos da nossa gramática. Elas se infiltram no texto sem ninguém ver e puxam a crase feminina direto para o meio do território das palavras masculinas. Dá só uma olhada nesses agentes em ação. Sapato a Luís XV leva crase porque, na verdade, quer dizer que é um sapato feito à moda de Luís XV. Bife à milanesa é exatamente a mesma lógica. E repara bem no exemplo cabelo a Neymar.
Neymar é obviamente um substantivo masculino, mas o acento grave está ali firme e forte para mostrar que é um corte no estilo do Neymar. O sentido invisível dita a regra do jogo. Finalmente, a seção 5, casos especiais e dica final, o truque definitivo. Para fechar, temos aqueles casos onde não tem erro. Indicou hora exata, vai crase, tipo às 15 horas. Além disso, as locuções femininas são clientes VIPs do acento grave. Expressões como à medida que, a beça e aquelas prepositivas tipo às expensas ou à procura de, simplesmente não existem sem a marcação gráfica. É regra fixa e ponto final. E para coroar a nossa investigação de hoje, aqui vai um truque de mestre, um método infalível de 3 passos. A troca pela palavra masculina vai te salvar em qualquer prova ou texto importante. Passo 1. Veja o gênero da palavra. Passo 2. Troque mentalmente por um termo masculino equivalente. Passo 3. Se a nova frase pedir ao, bingo. A frase original, feminina, leva a crase no A. Simples, rápido e certeiro. Então, com tantas regras, macetes e exceções invisíveis, fica a pergunta: a crase é só um sinalzinho gráfico ou um verdadeiro teste de detetive? Toda essa lógica que a gente explorou hoje mostra que o nosso idioma funciona em camadas, né? Tem sentidos profundos e regras rigorosas trabalhando o tempo todo nos bastidores de cada frase que a gente lê. É um baita convite para a gente manter esse olhar investigativo e continuar decifrando a nossa língua no dia a dia. Valeu pela companhia e até o próximo.